E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros, e no vídeo de hoje eu vou responder uma tag, que é uma tag que foi feita pelo Paulo Ratz, do Livraria em Casa, que se eu não me engano o nome é tag Metas Literárias. Talvez não seja bem esse o nome, mas a intenção dela é falar sobre as metas que você tem pro ano, no caso o ano de 2024. Esse vídeo já deveria ter sido gravado, já deveria ter saído, porque esse vídeo vai ao ar provavelmente na primeira semana de março, então 2 meses do ano já vão ter ido. Mas não é um grande problema, porque tem coisas que eu coloquei aqui que eu já estou fazendo de certa forma e que eu já tinha decidido antes. Eu só não consegui gravar o vídeo e não definir todas as categorias desde o início do ano. Mas mais ou menos desde a metade do mês de janeiro pro finalzinho de janeiro, elas já estavam definidas. E alguns dos livros que estão aqui são livros que também estão no vídeo que eu fiz sobre os livros que eu quero ler no ano de 2024, que foram 7 livros que eu separei para esse ano. E outros são adições, obviamente, não são os mesmos. E eles se encaixam em categorias que eu realmente pretendo ler, livros que eu já tenho, ou que eu tenho a pretensão de comprar ao longo desse ano, porque se eu não tiver a pretensão de comprar durante esse ano e eu não tiver, também não vou conseguir ler eles. Antes de começar o vídeo, eu só gostaria de convidar vocês para que, se vocês não são inscritos, que vocês pudessem se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida. Se vocês não me seguem no Instagram, é @guridosLivros. E se vocês forem fazer qualquer compra na Amazon, utilizem meus links que vão estar aqui embaixo. Indo por eles, eu recebo uma pequena comissão, não muda nada no valor para vocês. E se vocês esquecem e ainda assim querem ajudar meu trabalho aqui no YouTube, vocês podem salvar meu link nos favoritos de vocês, que acessando por ele, vocês vão direto pro site da Amazon e vocês não têm que ficar voltando aqui no canal ou em algum outro vídeo para vocês pegarem o link. Tem várias categorias essa tag, eu nem sei quantas categorias são, mas eu coloquei respostas para todas elas. E vamos começar pela primeira, que é: quantos livros pretende ler em 2024? Eu coloquei 30, que eu acho que é um número confortável para mim. Se eu colocar 40, eu sinto que eu provavelmente vou pegar muitos livros muito pequenos para conseguir atingir a meta, ou vou acabar não lendo todos eles. Eu prefiro colocar 30, que eu acho que assim é um número bem possível. Tipo, no mês de janeiro eu só li 2 livros completos. Agora no mês de fevereiro eu não sei muito bem como é que vai ser, porque eu tô fazendo uma releitura e é um livro gigantesco. Tô lendo um outro livro muito grande e fazendo uma leitura de mais um bem grande. Então assim, são 3 leituras que estão acontecendo de certa forma do mesmo tempo, só que são muito grandes. E se eu fosse pegar livros de tipo 150, 200 páginas, eu teria lido, sei lá, 4 livros em cada um. Mas não é o caso. Então eu prefiro colocar 30, que eu acho que é um número confortável e que eu tenho grande capacidade de chegar nele, e que é um número que no geral eu sempre alcanço quando não ultrapasso. Eu acredito que quase todos os últimos anos, talvez os últimos 4 anos, eu li uns 45 livros por ano, 40 e poucos, perto talvez de 50 livros. Mas eu prefiro 30, que eu acho que é um número bem possível. E esse ano tem vários calhamaços que eu gostaria de ler, livros realmente grandes e que vão me demandar tempo. Tem outras coisas também que eu faço, né, além de ler. Eu trabalho e tem outras coisas que eu realmente gosto de fazer. Então, para conseguir atingir minha meta de leitura com livros tão grandes, acho que 30 é um número confortável e que me desafia de certa forma. A segunda categoria é uma continuação que você pretende ler. Eu coloquei nenhuma, pra ser bem sincero, mas se houver alguma continuação que eu planejo ler, vai ser Mistborn. Eu li o primeiro livro ano passado, eu gostei, foi uma leitura divertida, me lembrou muito Duna, tinha um ar de, assim, uma sociedade interessante, uma questão política legal, personagens bem construídos, uma ambientação que me agradou, e o livro tinha um ritmo bom, por mais que, assim, seja um livro grande, 600 e poucas páginas, acho que 630 na edição que eu li, e o livro, além de ser grande, ter partes, assim, talvez um pouco mais arrastadas, é um livro que eu gostei e que foi interessante a leitura, que fazia muito tempo que eu queria ler e eu não sabia muita coisa sobre a história, e eu acho que é uma excelente leitura. Se vocês têm vontade de ler, as edições físicas não estão mais disponíveis, só por preços assim muito altos, porque não são mais publicados, mas vocês conseguem adquirir em e-book ou em inglês físico, e os livros eles vão ser relançados pela editora Trama, se eu não estou enganado é por essa editora, a partir do final do ano, talvez tipo setembro, outubro, agosto. Eu sei que é no segundo semestre que eles vão começar a fazer essa nova tiragem dos livros, porque antes eles estavam com a editora Leia, que não tem mais os direitos. Então eu acho que é uma leitura interessante, que eu gostaria de fazer a continuação. Não tenho nenhuma ideia do que vai acontecer na continuação, mas eu ainda lembro bem do final, de várias coisas que aconteceram, por mais que assim, a briga final que teve no livro, assim, que deixa aquela grande o que vai acontecer no próximo livro, eu fiquei meio perdido e eu não lembro de todos os detalhes. Eu lembro de algumas pessoas e de algumas participações, mas assim, tudo que acontece não lembro. Mas foi uma leitura muito boa e eu gostaria de ler o segundo volume e também o terceiro, mas eu não sei se vai acontecer esse ano, porque eu nem tenho esses livros e são livros grandes, então talvez aconteça. A terceira categoria é um autor que você quer ler pela primeira vez e qual livro? Eu coloquei 2, eu coloquei Saramago, com um ensaio sobre a cegueira, que eu comprei ano passado, bem no finalzinho do ano. Li umas 10 páginas, parei, porque eu tava lendo outras coisas e acho melhor finalizar essas outras coisas. Mas é um autor que eu tenho interesse em ler, que eu já tinha colocado o ensaio sobre a cegueira pra ler esse ano, e eu achei que se encaixava bem nessas metas, porque eu nunca li nada do autor. Então acho que vai ser uma boa. Eu coloquei As Vinhas da Ira, do Steinbeck. Eu acho que vai ser uma leitura muito boa. Tá sendo uma leitura muito boa, por mais que esteja meio pausada, pra eu poder fazer uma releitura, né? Como eu comentei no início do vídeo, que eu tô fazendo uma releitura. E é uma releitura que eu queria finalizar ainda nesse mês de fevereiro. Eu dei uma parada nas Vinhas da Ira, mas tá sendo uma leitura muito boa. E é uma leitura que fica na minha cabeça. Tipo, mesmo tendo parado, assim, de ler já tem umas
2 semanas. E lendo, assim, devagar o livro, eu acho que é uma leitura que realmente tem uma escrita tão boa que você fica com os personagens e as situações muito marcadas na cabeça. Tem um outro livro do autor que, inclusive, que eu quero comprar, que acho que o nome é Viagens com Charlie ou alguma coisa assim do tipo. Eu não encontrei em português, talvez tenha, mas eu vi que tem em inglês, tem uma capa muito legalzinha que eu vou até deixar aqui se vocês tiverem interesse em saber mais. É o autor fazendo uma viagem de carro pelos Estados Unidos com esse cachorro dele que se chama Charlie e parece bem legalzinho, não é muito grande, então talvez seja um outro livro do autor que eu queira ler esse ano, vamos ver. A quarta categoria é um autor que você gosta muito e pretende ler mais coisas dele e qual livro. Eu coloquei Jane Austen, que eu já li 3 livros dela, eu li Persuasão, eu li Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Esse ano eu planejo reler Orgulho e Preconceito, eu comprei uma edição da Penguin que eu acho que vai ser uma leitura muito boa, tem um material extra, tipo umas 80 páginas iniciais numa introdução. Parece um texto muito bom e muito bem escrito, eu li talvez umas 30 páginas, dei uma pausa e por que eu comecei algumas coisas e pausei? Porque no final do ano eu acabei pegando tipo uns 3 ou 4 livros e li as introduções deles e depois eu falei, não, deixa eu finalizar essas outras coisas que eu tô lendo, porque senão eu vou ficar com muita coisa em aberto. Mas esse ano um livro dela que eu quero ler que eu nunca li é Emma, e além dele fazer releitura de Persuasão e Orgulho e Preconceito. Eu comprei Emma na edição da Antofágica, já comecei, tá sendo uma leitura bem legal, li umas 80 páginas, comecei semana passada. E o livro tem um humor muito bom, tem personagens bem construídos, e ele debate muito uma situação econômica de uma pessoa muito privilegiada e que não tem ocupações na vida e que por causa disso acaba se ocupando em cuidar da vida dos outros e dar palpite na vida dos outros. E o que ela faz é interessante, porque a Emma, ela cata uma garota pra ser tipo, e essa aqui eu vou cuidar da vida dela. E essa garota vem de uma condição muito humilde, ela não sabe quem são os pais dela, ela não tem posição social, não tem dinheiro, e a Emma, ela coloca ela num círculo social muito elevado, que é o círculo que ela frequenta, e o que acaba acontecendo com essa garota é que ela se deixa levar pela Emma e começa a ter as mesmas opiniões que ela, mesmo não podendo na vida dela ter essas opiniões, porque ela não tem condições financeiras, emocionais, uma situação familiar que comporte essa situação. É basicamente como se ela frequentasse uma classe muito baixa, que é exatamente o que acontece com ela no livro, e ela tentasse colocar a garota como se ela de repente se tornasse uma dama. E nenhum homem na sociedade que é retratada ia querer casar com aquela garota que não tem dote, que não tem ligações e que não tem uma inteligência aguçada dessa forma. A Emma tem essas coisas, mas ela, na cabeça dela, essa garota também deveria ter, só que ela faz de uma maneira muito errada, então aparentemente vai dar muita caca. Eu lembro que quando eu assisti o filme, a Emma, tipo, vai manipulando a vida dessa garota de todas as formas, principalmente numa questão romântica, né, num relacionamento e na procura por um marido dessa moça, mas eu tô gostando do livro e eu acho que o livro vai ser bem melhor que o filme. A próxima categoria é o que você vai se desafiar a fazer diferente em 2024. Eu não coloquei nada diferente, eu só coloquei esse continuar lendo clássicos porque tem sido bom pra mim, tem sido algo que eu gosto e que tem me mostrado títulos que têm sido muito interessantes. Eu gosto dos livros que eu tenho lido por último, eu larguei um pouco assim fantasia, não por nada, mas só porque não tenho encontrado tantas coisas que me agradam. Eu quero ler O Nome do Vento esse ano, é uma fantasia, mas não sei se vai acontecer. Comecei no final do ano passado, mas eu dei uma pausa também, mais um livro que eu pausei. E eu tenho a vontade de continuar lendo livros clássicos, descobrir novos autores, ler textos que são importantes e autores e livros que foram importantes e que continuam sendo importantes hoje em dia. Eu acho que vai dar super certo, porque é exatamente isso que eu tenho colocado nas minhas metas pra esse ano, e até o momento tem dado certo, então eu também acho que vai continuar dando. Se vocês tiverem alguma dica ou alguma sugestão de coisas que vocês acham que eu posso fazer diferente e que acham que seria uma boa, também podem deixar aqui embaixo que eu posso dar uma olhada depois, quem sabe são coisas que eu posso implementar no meu dia a dia. A categoria seguinte é um calhamaço que você pretende ler. Eu coloquei As Vinhas da Ira porque eu considero um calhamaço, tem mais de 500 páginas, tem 500 e poucas páginas, então eu coloquei ele nessa categoria e é um livro que vai ser lido. E um livro que talvez possa ser lido, eu coloquei Os Miseráveis, porque talvez, eu não tenho Os Miseráveis, mas é um livro que eu gostaria de ter. Eu, se comprar, vou comprar na edição da Penguin. Eu acho que a Martin Claret tem uma edição que a capa é muito bonita, só que pelo que eu sei, a edição da Penguin é melhor que a da Martin Claret e tem notas, tem um texto maior e além disso ele tá dividido em 2 tomos, então facilita a leitura, porque é um livro muito grande, tem 1.500 e tantas páginas, então lendo em uma edição que tem 2 tomos, facilita muito a leitura. Um outro livro que talvez eu gostaria de ler, e assim, se eu fizesse a leitura desse outro, talvez, eu não faria a leitura dos Miseráveis, mas nenhum desses dois é provável porque eu não tenho nenhum dos dois. Um outro seria O Conde de Monte Cristo, que também tá dividido em 2 tomos na edição da Zahar, que eu acho uma edição lindíssima, e essa é uma edição que eu tenho muita vontade de adquirir, e é um livro que eu tenho muita vontade de ler, porque me disseram que a escrita desse autor é muito boa, e eu nunca li nada dele. Eu coloquei pra ler esse ano Os Três Mosqueteiros, porque é um livro que eu tenho, mas se eu pudesse realmente escolher, e se eu tivesse tempo hábil pra fazer isso, eu leria O Conde de Monte Cristo. Em livros nacionais pra ler, que é a próxima categoria, eu coloquei O Avesso da Pele, que é um livro que fala sobre violência policial, que debate racismo, e que eu tenho bastante vontade de ler, porque me chama a atenção o tema, me chama a atenção a capa, ouvi falar muito bem do livro. Se eu não
não me engano, foi finalista do Prêmio Jabuti em algum ano, talvez 2021 ou 2022. E tem alguns outros autores nacionais que eu tenho interesse. Eu gostaria de ler talvez o último livro que a Carla Madeira lançou. Nunca li nada da autora, mas o último livro, que eu não sei qual que é o nome, mas eu vou deixar a capa aqui, acho que é A Natureza da Mordida. Eu sei que fala da amizade de duas mulheres, uma delas que tá tendo Alzheimer, se eu não me engano, e que tem uns 80 anos ou algo assim, e uma outra é mais jovem, que eu acho que sofreu algum tipo de decepção amorosa, talvez ela se divorciou ou algo do tipo, e que elas se encontram num café e elas conversam sobre a vida. E eu também gostaria de ler algum livro da Socorro Alcioli, eu acho que esse é o nome dela, que escreveu A Cabeça do Santo. Eu conheço 2 títulos dela, esse e um mais recente que foi lançado no final do ano passado, e parecem livros legais e interessantes, só que eu achei eles um pouco caros, eles custam assim 60 ou 70 reais e tem 200 páginas. Entrando numa boa promoção, com certeza eu teria vontade de adquirir qualquer um deles, porque parecem histórias interessantes. Eu vi inclusive um vídeo do Paulo Hatz falando sobre eles, um vídeo que saiu essa semana e me deixou bem interessado em saber mais sobre a autora e sobre os livros, mas esses seriam autores e títulos nacionais que eu teria vontade de ler nesse ano. Em livros que pretendo ler, que é a próxima categoria, eu coloquei Orgulho e Preconceito, que eu já comentei. Persuasão, também gostaria de reler. São livros que foram legais quando eu li, são livros que têm temáticas interessantes e eu gosto muito da escrita da Jane Austen, então faria todo sentido fazer uma releitura deles esse ano. Eu também gostaria de reler O Grande Gatsby, porque eu li ano passado, ou eu acho que foi ano passado que eu li ele, e eu fiquei bastante perdido. Eu li ele no telefone, numa edição que eu tinha, e eu não gostei muito. Eu gostei da história e ao mesmo tempo eu sinto que eu não entendi completamente a história. Eu sinto que eu gostei dele e ao mesmo tempo eu não consigo lembrar muito da história e dos personagens. Então por isso eu gostaria de fazer uma releitura esse ano para poder saber mais da história, relembrar ela e ver se eu gosto ou não, porque eu sinto que eu gostei, mas eu não sinto que eu entendi e eu também não lembro muito da história. Então eu quero pegar uma edição que tenha talvez uma tradução melhor ou algo do tipo, talvez algumas notas explicativas e que possa me auxiliar na leitura, porque o que eu lembro da leitura é que tinha um texto bastante tranquilo de ler e que não era muito enrolado com termos difíceis ou algo do tipo. Por fim, eu coloquei a releitura que eu estou fazendo no momento, que me fez pausar a leitura das Vinhas da Ira e que tá me ocupando bastante tempo, que é a releitura de Duna. Duna vai lançar o filme a parte 2 agora dia 29 de fevereiro. Eu reassisti a parte 1 semana passada, na segunda-feira de carnaval, e eu adorei reassistir o filme. Antes de assistir de novo o filme, eu já tinha começado a fazer a releitura. Exatamente no dia de hoje eu cheguei na parte que finaliza o primeiro arco do primeiro filme, né, essa parte 1, e vou começar a parte 2 do livro. O livro não é dividido em parte 1 ou parte 2, mas eu terminei essa parte que finaliza o arco da primeira parte do filme. É um filme muito interessante, é um livro muito bom. Eu já tinha assistido o filme 3 vezes. Essa foi a terceira vez, na realidade. 2 vezes aqui em casa e essa vez no cinema. E foi muito boa a experiência de assistir no cinema. Pra mim, o filme cresceu muito assistindo ele no cinema, numa tela grande, com um bom som e que consegue mostrar esse cenário que é tão explorado no texto, esse cenário do deserto e da grandiosidade dessa sociedade, da grandiosidade do que esse império representa. Eu gostei muito de ter assistido isso no cinema e eu achei muito bom. Tô relendo o livro, tá sendo maravilhoso. É uma história que eu quero fazer alguns vídeos sobre ela. Eu quero fazer um vídeo falando sobre o filme da parte 1, relembrando sobre o que aconteceu, o que é importante lembrar pra parte 2. Eu quero fazer um vídeo falando sobre o livro como um todo. Talvez fazer um vídeo do comparativo livro-filme e fazer um vídeo falando sobre o filme 2 quando eu assisti ele. Eu acho que vai ser excelente. Eu tô bem ansioso e eu não costumo ir no cinema. Não é algo que eu, assim, ligue muito. Mas pra esse filme eu tenho vontade de assistir no cinema e quem sabe até reassistir ele, tipo, na própria semana que eu assisti ou na semana seguinte. Porque acho que vai ser uma experiência muito boa e muito válida. Eu tenho um amigo que releu agora recentemente por causa do filme também. Me disse que foi muito boa a releitura. E é um livro que tem vários debates econômicos, debates sociais, debates ecológicos. É um livro que junta uma cultura que é criada, que é muito interessante, personagens interessantes, intrigas que vão muito além do essa família brigando com aquela. Tem outras coisas, outras variáveis na jogada. Então acho que vai ser um final de releitura muito boa, porque eu já estou fazendo essa releitura e eu espero que o filme seja muito bom também. As últimas 3 categorias são o quê? Um livro hypado que você finalmente pretende ler, eu coloquei Um Homem Chamado Ove. Acho que vai ser uma leitura boa. Tem filme, eu sei que tem 2 filmes diferentes, um inclusive com o Tom Hanks, e eu quero ler, ouvir falar bem do autor e ouvir falar bem do livro, parece bastante interessante. Um livro clássico que você pretende ler, eu coloquei de novo Os Miseráveis, porque, assim, se eu conseguir ler esse aí, já vai ser suficiente pra caber no calhamaço e num livro clássico, porque é um livro gigantesco. E por fim, o lançamento que você está mais ansioso, eu coloquei nenhum, porque eu sinceramente não tô muito ansioso com nada, porque eu não sei de nada que vai lançar. Eu sei que vai lançar alguns livros do Brandon Sanderson aqui no Brasil. Quem sabe se eu conseguir ler alguma coisa do autor, seria um lançamento que eu estaria ansioso, mas para isso eu também teria que ler outras coisas. Eu sei que vai sair novos livros daquela série da Guerra das Tempestades, mas o primeiro livro eu não li, nem o segundo, então assim, é pouco provável que eu leia o terceiro, todos têm mais de 1000 páginas, mas quem sabe algum outro título do autor, não sei se tem algum título que vai sair que seja interessante. Se vocês souberem de algum título legal que vai sair, que faça assim meu gosto, que vocês acham que vai me agradar, deixa aqui embaixo. Um livro que saiu agora recentemente, que talvez eu
teria vontade de ler também, que foi hypado, seria Uma Questão de Química. Eu tenho uma amiga que assistiu a série, me falou muito bem sobre ela. Eu comecei a assistir a série, assisti o primeiro episódio, gostei bastante. Não continuei porque não tive tempo, só por isso. Mas talvez seria um livro hypado que eu gostaria de ler, que caberia também naquela categoria junto com Um Homem Chamado Wolf. Eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês têm outras sugestões de livros parecidos com esses que eu falei, sugestões de livros similares, se vocês têm os títulos que vocês colocariam nessas categorias e quiserem deixar aqui embaixo pra eu dar uma olhada depois, pra eu conseguir saber novos títulos ou coisas diferentes do que eu falei, podem deixar aqui embaixo, fiquem bem à vontade. Se forem comprar qualquer coisa na Amazon, não esqueçam de usar meus links que vão estar aqui embaixo. E é isso, gente. Até o vídeo da semana que vem.